Louvado seja o Senhor, bendito é o Senhor. Glória a Deus por esse primeiro dia da semana, a gente pode renovar nosso voto de consagração. Que o Senhor seja com os nossos ouvidos para ouvir, né, olhos para ver, né, e boca para falar. Né? Graças ao Senhor, estamos vivendo a cumplicidade com o Senhor, né? Essa última mensagem desse fascículo do Alimento Diário, eu quero encorajar os irmãos, né? Ter essa cumplicidade plena, né, na obra do Senhor. Ontem os amados irmãos, nossos 5 valentes, ontem saíram à rua ontem, né? Mesmo em meio à pandemia, era graças ao Senhor, né? Fomos pregar o Evangelho, né? E o Senhor sempre é fiel conosco, sempre se dá para cada um de nós. Então nós temos que dar graças a Deus, somos um só corpo, temos o mesmo Espírito e temos a luz do Senhor, né? Louvado seja o Senhor, que o Senhor possa nos alcançar a todo momento pela pregação do Evangelho. Assim como Romanos 1,16 fala assim que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Nós vamos tomar essa manhã que esse Evangelho, ele é o poder de Deus. Nós estamos falando agora do apóstolo Paulo, né, esse autor desse livro, né, maravilhoso, de 1 e 2 Timóteo, nós estamos desfrutando. Né, quero dar graças a Deus, porque o Senhor nos incluiu no seu plano e no seu propósito. Por isso que a semana do Alimento Diário já começa assim, né? Mesmo antes de eu nascer, o Senhor já tem um plano e um propósito. Irmãos, nós precisamos tomar essa palavra do Alimento Diário para nós. Que mesmo antes de nós nascermos, antes de qualquer coisa acontecer, Deus já tem um plano e um propósito nas nossas vidas. Né? Não queira fugir daquilo que Deus nos chamou, nos escolheu e nos predestinou. Ainda que tenha tantas coisas que nos impedem, tantos pensamentos, as situações, as circunstâncias, irmãos, lembre-se que o Senhor já nos separou antes mesmo de nós nascermos. Tudo está pronto na esfera do Senhor, desde a eternidade passada, a eternidade futura, e hoje estamos na vida da igreja. Graças a Deus. Irmãos, essa manhã precisamos dar graças a Deus. Né? A reunião de domingo de manhã é para nós louvarmos o Senhor, agradecermos o Senhor, bendizermos o Senhor. Senhor Jesus, invoque bem alto, irmão, você está sozinho na sua casa aí, com a sua família. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, essa manhã se esvazie diante do Senhor, né? Dê graças a Deus, né? Que o Senhor realmente é aquele que nos ilumina a todo instante e a todo momento. Que palavra maravilhosa temos recebido nesses últimos tempos, essa palavra profética que nos encoraja com fogo do Espírito, né? Com fogo que vem, sei lá, né? O Senhor tem iluminado nós, dando santidade, nos purificando a todo momento. Irmãos, liberte-se essa manhã. Né? Se tem problema, irmão, essa manhã coloque diante do altar do Senhor, né? Lance sobre esse altar, que realmente seja totalmente queimado os problemas, situações, mas libere-se agora. Esse é o momento consagrado ao Senhor. Né? Vamos nos voltar ao Senhor agora, agarrar. Ele é o meu Senhor. Esse é o meu Evangelho. Essa é a minha vida. Esse é o meu viver. Irmãos, é nisso que a semana inteira do Alimento Diário nós somos encorajados. Pelas reuniões, pelas comunhões, por estarmos juntos, no nosso viver familiar, no nosso viver social, nosso viver de reuniões, as lutas, as batalhas. Essa é a nossa vida, pregar o Evangelho. Né? Graças ao Senhor. Eu fiquei tão encorajado essa semana, né, quando eu ouvi as várias reuniões, e daí o amado irmão Marco Aurélio ontem nos encorajou tanto, né, ele deu ponto por ponto, mas ele foi tão pessoal, né, na sua experiência, e nos deixou tão pessoal a nossa experiência do dia a dia, né, que fala assim, irmãos, vamos estar ligados, né, conectados com o Senhor. Né, e como o Alimento Diário fala assim, ser esses cúmplices dessa era hoje. Vamos ser cúmplices do Senhor plenamente, né, vivendo com o Senhor, buscando a presença do Senhor. Né, e uma palavra assim, ouvindo essa semana, né, já começamos na segunda-feira, nossa comunhão de serviço, né, vários irmãos aqui, e fomos encorajados, e o Alimento Diário ele já começa na segunda-feira, dando uma frase que nós fomos encorajados, ali na segunda estrofe, fala assim que a nossa finalidade é praticar a palavra de Deus para que o Senhor, nos tempos finais, encontre uma igreja que esteja à disposição do Espírito, o qual levará a cabo o propósito de Deus na terra. Irmãos, nos dispor ao Espírito, né? Nos dispor ao Senhor, né? Que levará a cabo o propósito de Deus na terra.
Que missão que nós recebemos do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Como o Senhor tem tantos caminhos, né? Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. A igreja ela recebeu uma missão de pregar esse evangelho. Nós somos comissionados. Ide por todo mundo. Prega a todas as criaturas, todas as pessoas. Prega o evangelho. Insta. Depois Paulo está insistindo conosco. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Irmãos, depender no espírito. Né? Libera esse leão. Os irmãos têm falado assim, né? Dentro de nós tem um leão, ele precisa ser libertado. Libera o leão dentro de você. Posso orar por você? As pessoas estão ávidas, né? Cheias do Senhor, cheias do Espírito. Irmãos, as pessoas só podem receber essa palavra se eu abrir minha boca. Às vezes não é como eu quero, não é como eu desejo, mas eu preciso me apresentar a esse evangelho, apresentar o meu corpo, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu estou tocando esses versículos assim, não vou citar endereço, são versículos que a gente cita diariamente, mas são tudo pequenas chaves que o apóstolo Paulo está nos fazendo esses cúmplices hoje nessa pregação do evangelho, né? Somos desse evangelho. Esse evangelho é uma pessoa viva. Esse evangelho é um presente para as pessoas, assim como nós recebemos esse evangelho todos os dias como um presente do Senhor para nós. Irmãos, nós precisamos levar esse presente às pessoas. Quem não gosta de presente? Quem não gosta de presente? Senhor Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Realmente precisamos ter estar libertos para o Senhor, ganhar a vida com o Senhor. Desde antes de nascer, o Senhor nos tem conduzido, né? E a palavra que os irmãos têm nos dado esses últimos dias, até tem mostrado que realmente nós estamos passando por lutas e batalhas, né? E o irmão Ezra tem nos mostrado para nós, né, que nós precisamos a diferença, né? Dando para nós o que? Dicas de sobrevivência. E nessas dicas de sobrevivência eu tenho duas opções, né? Eu posso desabafar ou posso murmurar. Às vezes no meu meio a meio aqui, eu confundo tudo, eu desabafo, murmuro. Irmãos, a questão é que desabafar realmente é nos expor diante do Senhor. Mostrar nossa fraqueza, mostrar ao Senhor o meu sentimento. Né? Desabafar é ser íntimo do Senhor, é abrir nosso coração, conversar com Deus da intimidade. E o murmurar, né? O murmurar ele mostra toda a minha insatisfação, a minha reclamação, e toda reclamação e murmuração nos leva à rebelião, nos leva a nos afastar do Senhor, nos leva a levantar barreiras, né? Então, nós precisamos ser esses que têm temor ao Senhor. A maneira como nós nos colocamos diante do Senhor. Então, irmãos, chega de murmurar. Vamos começar a viver agora como Paulo fala assim, né? Dê graças a Deus. Paulo passou por tantas situações de sofrimento, tantas lutas, tantas batalhas, mas aprove o Senhor escolhê-lo desde antes da fundação do mundo, antes mesmo dele nascer, ele já foi separado no ventre materno, né? O irmão acabou de orar por nós, eu toquei muito nessa oração, né? Os irmãos oraram. Irmãos, desde antes de qualquer coisa, Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida e o nosso viver. Deus nos quer fazer plenamente íntimos, né? E as mensagens que nos chegaram, eu toquei um pontinho aqui da live, essa semana dos jovens em 10%, que nós somos jovens aqui, né? Não é uma questão de faixa etária, é uma questão que nós temos espírito, e o nosso espírito está vivo, nós estamos incandescentes com o Senhor. Então, irmãos, então, vocês são cheios do Senhor, somos jovens porque temos o mesmo espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, esse mesmo espírito habita dentro de cada um de nós. Esse mesmo espírito está agora conosco, né? E uma frase, assim, eu fiquei perguntando, até uma pergunta que eu mesmo me fiz muitas vezes, mas o que é ser aperfeiçoado? Nós estamos falando aqui que o Senhor nos separou e tal, e o Senhor tem trabalhado em nós, e o Senhor trabalhando em nós, é que o Senhor está nos aperfeiçoando. Mas a maneira que nos foi colocada nessa live, né, o irmão ele falou assim, uma maneira muito simples. Como eu vou ser aperfeiçoado no meu dia a dia? Irmãos, então assim, é se aproximar da liderança da igreja. Se aproximar, né, de oração, de orar ao Pai. Se aproximar, né, de ruminar a palavra que nos está sendo dada a nós todo momento. Essa palavra profética, né?
É na segunda, é na terça, é na quarta. Hoje, né, daqui a pouco, né, nós estamos falando agora da palavra. Lá para as 19 horas tem mais palavra ainda. Irmãos, e ainda as circunstâncias que o Senhor nos coloca, hoje em dia, as pessoas, né, no telefone, as oportunidades. Agora, essa maravilhosa rede de cuidados, né? Quarta-feira, quem perdeu a reunião está gravada, hein? Né, Humberto? Podemos colocar depois no grupo aí, Ademir, né, para os irmãos verem ali, irmãos, quanto nós precisamos cuidar das pessoas. Irmãos, nós estamos sendo envolvidos a todo momento, né? E ser aperfeiçoado, precisamos absorver, né, o mesmo sentimento do apóstolo, porque o apóstolo ele está sendo o quê? Ele está sendo o quê? Suprido, né? Está sendo iluminado, está sendo guiado, né? Está sendo despertado para guiar a cada um de nós através da palavra profética. Irmãos, ele não está inventando moda. Por isso nós temos ser o primeiro a ser esse que se aproxima da liderança da igreja. Porque os líderes, irmãos, não são super-homens, não são superstar. Irmãos, são simplesmente homens, né, como nós somos. Tem a mesma humanidade. Mas a questão é que Deus chamou a eles. Então nós temos que seguir de perto esses irmãos estão à nossa frente, né, participar de todos os eventos da igreja, quando possível, né? Então estarmos juntos, né, com todas as ferramentas que o Senhor nos habilitou, né? Ontem falei agora há pouco, os irmãos saíram para fazer a comportagem dinâmica, pregar o evangelho. Irmãos, e quando nós saímos, o Senhor já abre as portas, né? São orações que são feitas com as pessoas, são os livros que alcançam as pessoas, é a rede de cuidado, né? As pessoas já se abrem, querem o Senhor. Irmãos, não limite o poder de Deus por conceitos, por doutrinas. Irmãos, liberte-se. Os conceitos e as doutrinas são a vontade do homem, o certo e errado. Irmãos, nós não pertencemos ao certo e errado. Isso pertence a outra árvore. Nós pertencemos à árvore da vida. Então, nós somos aqueles que levam a vida às pessoas. Temos o SEAP, né, onde participamos do Avança Jovens, né, tem a comportagem dinâmica, essa rede de contato, né, o apoio. Irmãos, estamos tendo agora o Expolivro, né? Infelizmente, nós estamos aqui bloqueados pela bandeira vermelha, tal, mas lá em Santa Catarina tem o Expolivro. Florianópolis está sendo abençoada. Irmãos, nós vamos estar orando pelos irmãos, e os irmãos realmente recebam essa palavra, né? O Bucafé, né? O lugar de oração, nossas casas, o nosso viver, né? Nós precisamos aprender, irmãos, a ir diante do Senhor, né? Então, eu fiquei muito tocado nesse ponto do jovens 10%, a gente ser aperfeiçoado. Então, o primeiro item de ser aperfeiçoado, irmãos, é estar invocando o nome do Senhor e nos aproximar dos irmãos que estão na liderança da igreja, nos aproximar dessa palavra profética. Não estou falando que é uma coisa melosa, mas, irmãos, é nos dispor em buscar o Senhor, né? Quando nós vimos, no falar dos irmãos, por exemplo, assim, 1ª e 2ª Coríntios, esses 2 livros da Bíblia, né? Paulo, é um desabafo de Paulo, está cheio de problema. Paulo está desabafando, ele não está murmurando, irmãos. No nosso dia a dia, nós conseguimos ver muitas coisas, mas qual caminho eu tenho tomado? Eu tenho murmurado ou tenho desabafado e ir diante do Senhor? Tenho buscado a comunhão, né? Ser um vencedor, irmãos, é ser um sobrevivente. Ser um vencedor é ser um sobrevivente. Nós, hoje, diante de todo esse quadro negativo, nós somos esses sobreviventes. Não somos coitadinhos, porque nós temos o Espírito. Então, irmãos, vamos estar aqui nos mesclando uns com os outros, buscando a comunhão com o Senhor, né? Aprender constantemente a ir diante do Senhor. Essa semana, na palavra de sexta-feira, o irmão Esdras, né, mostrou para nós, a gente já conhece, mas Êxodo 33, né, quando o Senhor falou assim que ele não iria com o povo, mas o Moisés se colocou no meio, ele se colocou como um intercessor entre o povo de Deus, em várias situações, e o Senhor. Irmãos, precisamos ser esses que têm esse coração e sermos esses intercessores nesse momento. Aqueles que buscam o Senhor, né? Nós explicamos, o irmão Pedro está falando da igreja em Esmirna vem do radical da palavra mirra. Mirra, ele é um antisséptico, anti-inflamatório, né? Ele é um produto para embalsamar os mortos. Irmãos, mirra também denota sofrimento, angústia, luta, batalha. Irmãos, se em nossa vida, em nosso viver, há muita mirra, é porque é salvação para nós. Mesmo que a nossa conotação
como homens, seja uma coisa negativa, né, de morte e tal. Irmãos, a mirra, ela é um dos itens que compõe o óleo sagrado da unção. Irmãos, nós somos esses que a unção está de cada um de nós. Você quer saber quando Deus está falando contigo? Ouça a unção. Agora, para ouvir a unção, eu preciso ter uma intimidade com o Senhor. Eu preciso ter um desabafo constante com o Senhor. Eu preciso viver constantemente com o Senhor, né? Irmãos, e nós, eu vou repetir novamente, assim, isso está claro em nós. A igreja. Você é a igreja. Você faz parte da igreja. Você é um membro da igreja. E a nossa missão é pregar o evangelho. A nossa missão realmente é ver que esse evangelho ele é o poder de Deus. Esse evangelho é para todos. Não é para um grupo separado. Não. O evangelho é para todos. Por isso eu preciso me dispor a pregar esse evangelho. E a nós foi dado uma ordem, né? Nós foi dado um encargo, nós foi dado uma missão. Ide por todo mundo e pregar esse evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, né? E encorajar, irmãos, a nossa vida, o nosso viver, ter esse espírito, né? O irmão encorajou e eu quero tocar nessa palavra essa manhã. Eu não estou seguindo, já não estou seguindo mais nada daqui, eu estou seguindo um encargo, um sentimento que eu ganhei, né? Mas como o irmão finalizou uma das mensagens, irmãos, nós precisamos seguir a direção, né, do Espírito ali, Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Isaac está aí, vamos só falar aqui, né? Amém? Seguir esse espírito de mártir, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida da alma. Irmãos, esse versículo é um versículo todo inclusivo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Irmãos, se há algum empecilho, por isso eu quero que essa manhã que os irmãos vejam, nós somos esses cúmplices. Paulo está se mostrando para nós quem é a pessoa de Paulo, a palavra que nós vimos na semana, por tudo que ele passou, os seus sentimentos, irmãos. Irmãos, o sangue, ele nos limpa de todas as barreiras que nós temos. O sangue é para nossa redenção. Nós acabamos de partir o pão agora. Nós comemos o Senhor como o pão vivo que desceu do céu e bebemos esse cálice que tipifica o sangue do Senhor, que nos redimiu de todos os nossos pecados, de todos os empecilhos que nós temos, sim, né? E a palavra, o testemunho que deram, irmãos, e nós temos recebido a palavra constantemente como esse alimento vivo e eficaz hoje, um alimento que nos solidifica, que nos fortifica, que nos substantifica, né? Nos enche, né? E nos faz com que, irmãos, quando eu tenho esse sangue, estou claro, estou limpo diante do Senhor, recebo essa palavra, vivo essa palavra, exercito essa palavra, pratico essa palavra, irmãos, aí eu só preciso o quê? Negar minha vida da alma, negar os meus desejos, os meus propósitos, mas não é mais pelo meu esforço, mas pela vida que está sendo o quê? Exercitada em meu espírito. Cada um de nós, o Senhor tem se manifestado dessa maneira, né? Deus quer trabalhar em nós. Nós temos o sangue, nós temos a palavra, temos a vida do Senhor. E a vida do Senhor faz com que nós neguemos o nosso esforço, a nossa capacidade e tenhamos um coração de total obediência e dependência ao Senhor. Irmãos, e tomar essa palavra viva para nós, como o nosso evangelho, assim como Paulo falou, né? Esse é o meu evangelho. Só para lembrar os irmãos, né? Vamos ler Romanos 2,16. Amém? Romanos 2,16. Amém? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Vamos, a palavra que o Senhor deu para nós é essa palavra. Esse evangelho, nós precisamos ser íntimos com esse evangelho. Romanos 16, 25 confirma também isso. Romanos capítulo 16, versículo 25. Né? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Vamos citar claro assim, é o meu evangelho. Agora vamos mais fundo ainda, né?
2 Coríntios 4:3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Irmãos, então, ele é o meu evangelho, mas acima de tudo, é o nosso evangelho. Vamos ver esses que não somente, eu não gosto de usar muita palavra dividir, mas vamos multiplicar essa questão do evangelho em nossa vida e nosso viver. É o meu evangelho, é o nosso evangelho, é o seu evangelho, e nós estamos sendo um com a vontade do Senhor, né? E 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Amém. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, e prova o nosso coração. Irmãos, isso tem que estar claro, né? O Senhor nos confiou esse Evangelho, né? Por isso nós falamos esse Evangelho, assim. Mas não é para que agrademos os homens, e sim a Deus. Quando você prega, você já tocou nesse ponto, assim, quando eu e você pregamos o Evangelho, nós não estamos agradando a homens, estamos agradando a Deus. Estamos fazendo a vontade de Deus ser cumprida aqui na terra, né? A vontade de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus sendo conduzido aqui na terra, né? Como o Senhor ama cada um de nós. Então, irmãos, esse meu evangelho, esse seu evangelho, esse nosso evangelho é para fazer e cumprir e agradar a vontade de Deus. Como é maravilhoso assim. Né? E essa palavra da semana, quando começa na segunda-feira, mostrando ali a vida do Paulo, né? Quando ele fala assim que em Gálatas, capítulo 1, versículos 13 e 14, né? Ele fala assim, Gálatas 1, versículo 13 e 14. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Então, o Paulo está mostrando para nós aqui que ele era extremamente zeloso em todas as tradições. Hoje, irmãos, pelo viver da igreja em cada um de nós precisamos ter esse zelo de viver no Espírito, andar no Espírito e permanecer no Espírito. O Paulo, quando ele ganhou a visão, ele foi obediente. Ele ganhou essa visão celestial. Ele foi fiel ao Senhor, né? Irmãos, eles, em hipótese nenhuma, em nenhum momento, e ele sempre frisa isso, assim, né? Sem lograr benefício próprio, né? Ele deu a sua vida. Ele não buscou nenhuma vantagem própria. Ele não buscou glória. Ele não buscou fama para si, né? Antes, ele se entregou para o Evangelho. Claro, todos nós aqui, nosso dia a dia, temos as nossas obrigações, né? Temos que ter no nosso dia a dia obrigações como cuidar da casa, né? Obrigações do nosso trabalho, né? Obrigações de diversas formas, como testemunho também. Mas Paulo, quando ele chega em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele fala assim para nós, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Amém. Ele fala assim, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Essa palavra obrigação, irmãos, é assim, uma melhor tradução, assim, uma necessidade, pois pesa sobre mim essa necessidade, né? Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, irmãos, nós temos a obrigação, mas a obrigação são necessidades físicas, temos necessidades psicológicas, necessidades espirituais, nosso dia a dia, e o Senhor nos escolheu. E todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. Se olharmos o quadro da pessoa do Paulo ali quando começa ali em Atos, que a gente tem falando mais dele diretamente, Atos, no final do capítulo 58, aquela questão de Estevão, no início do capítulo 8, Paulo era aquele que perseguia a igreja, né, que matava os cristãos, né, que consentia na morte dos cristãos, né, ele castigava
os cristãos, né, obrigava a blasfemar contra o Senhor, né? E assim, ele usava de uma maneira, muitas vezes, como fala historicamente, assim, demasiadamente, ele era enfurecido. Ele não concordava com nada, né, o que não fosse o judaísmo. Irmãos, por um lado ele tinha um caráter, ele foi ensinado isso desde criança a ser dessa maneira. Mas por outro, irmãos, olhando para nós agora sim, Deus quer nos usar. E Deus também quis usar a Paulo. Como usou. E como também está nos usando hoje. Então, muitas vezes nós tomamos diversas formas no nosso dia a dia, né? Ficamos irados, bravos, tantas coisas que acontecem. Mas, irmãos, o Senhor quer trabalhar em nós. Sabe, eu toco assim na experiência do meu dia a dia, quando eu estou um pouco alterado e um pouco nervoso, o que está me faltando é desfrutar do Senhor. Então, nesse momento, eu já aprendi. Às vezes ainda escorrego, né? Mas quando a coisa começa a ficar um quadro negativo, eu começo a invocar o nome do Senhor. Irmãos, essa é a melhor maneira de a gente se voltar para o Senhor, é invocando o nome dele. Nós sabemos o caminho, nós sabemos como deve fazer, irmãos. Mas agora, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Então eu preciso exercitar mais meu espírito e ter mais esse coração de ser guardado pelo Senhor. Nós temos zelo em nos resguardar muitas vezes. Irmão, vamos jogar fora esse zelo. Né? Vamos nos colocar diante do Senhor, vamos nos expor, né? Nos abrir. Isso é desabafe diante do Senhor. Você tem ira, tem cólera? Sim, faz parte do ser humano. Mas, irmãos, não deixe com que a ira, a cólera, né, o momento negativo, né, venha encobrir as bênçãos que o Senhor quer nos dar, quer nos abençoar, quer fazer com que essa vida flua de cada um de nós assim, né? O Paulo ele tinha um tal zelo forte, irmãos, que estava constituído nele. Irmãos, tudo que é velho em nós precisa nesse momento ser destituído para que o Senhor possa entrar. Então, ali fala, eu gosto desse ponto, assim, quando entra em Atos 9, né? A semana falou para nós também assim, o Paulo está a caminho a Damasco ali, e de repente vem uma luz e ele cai por terra. Irmãos, vamos estar mais sensíveis à luz do Senhor. E quando a luz do Senhor vem, vamos cair por terra. Vamos nos dobrar diante do Senhor rapidamente. Paulo, depois ali em capítulo 9 de Atos, no capítulo 22 também, ele começa a falar assim, como ele começou a sua vida com o Senhor. E como o Senhor foi assim, fez uma virada 180 graus. Né? Alguém que era zeloso pelas tradições, de repente se torna um invocador do Senhor. Aquele que matava aqueles que invocavam o Senhor, de repente passa a invocar o nome do Senhor. Irmãos, vamos dar essas guinadas na nossa vida assim. Quando as coisas estiverem num caminho tortuoso, num caminho sombrio, né? Que você se sente para baixo, caído, parece que todos estão pisando em cima de você, né? Parece que nada dá certo. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Irmãos, realmente saia, né? Queremos ter um futuro pleno com o Senhor. Todos nós, né? O Paulo, o seu caminho parecia assim, humanamente falando assim, ele parecia que tinha um caminho, um futuro, né? Brilhante no judaísmo. Mas Deus não quis isso para ele. Irmãos, e Deus também não quer isso para nós. Nós podemos ter um futuro brilhante para esse mundo, mas Deus não quer que nós tenhamos algo com esse mundo. O Senhor quer que nós sejamos esses pregadores do Evangelho. Então, irmãos, se está acontecendo muita reviravolta no nosso dia a dia, nosso viver familiar, social, né? Ou seja, onde quer que estejamos, irmãos, comece a ser mais sensível com o Senhor. Né? Veja que Deus quer trabalhar, né? Ceda mais espaço para o Senhor. Conceda realmente com que a vida ela realmente penetre de cada um de nós, né? Considerar tudo como perda. Paulo considerava tudo como perda, né? Vamos ver ali, ó, só para a gente confirmar, Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 até 11. Vamos ver juntos com os irmãos. Irmãos, jogar fora o que é velho, né? Ó, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Né? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. 9. E ser achado nele, irmãos, vamos ser achados no Senhor. Quando nós, realmente somos esses que são achados no Senhor, as pessoas têm caminho para se encontrarem também, né? Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Quantas mensagens ouvimos nesses últimos dias? Fé, fé, fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. 10. Né? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Irmãos, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. 11. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, para que haja ressurreição, primeiro precisa haver a morte. Por isso que há tantas situações acontecendo. Porque nós precisamos viver hoje em ressurreição. Viver hoje com a vida que Deus deu a cada um de nós. Paulo, quando começa essa história, né, esse chamado dele, ele mais ou menos ali pelo ano de 36 depois de Cristo, né? E nesse caminho, né, que ele está fazendo a Damasco, tem uma frasezinha, né? Agora o Sidney vai me ajudar, agora nessa parte, né, Sidney? Né, ali no capítulo 26 de Atos, né? Eu gostaria de ler com os irmãos, do versículo 12 a 19, né, que o Senhor mostra para nós, Atos 26, 12 a 19, né? Com estes intuitos, parti para Damasco, né, o Paulo ali agora, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. 13. Ao meio-dia, no meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Irmãos, quando Deus fala, Deus é claro para nós. Ele vai falar na língua que você entende. Receba a luz do Senhor. O Senhor está falando algo totalmente, nada estranho a nós, irmãos. Nada por fora. Ele não está falando nada daquilo que nós não vamos entender. Ele está te chamando hoje.Ênio,Ênio, né? Por que me persegues? Irmãos, quando eu não estou desfrutando da vida, eu estou perseguindo o Senhor, porque eu sou contra o Evangelho, porque o Evangelho é um presente que Deus me deu, é a vida que está em mim, né? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E esse versículo 14 aqui, na versão, nova versão internacional, ele tem um outro, ele dá uma clareza maior aqui. Deixa eu só achar o versículo aqui que o Sidney passou para mim, né? Fala assim, Sidney, deixa eu achar ele aqui. Já está aqui? Amém. Todos nós caímos. Não é a versão internacional, desculpa. Nova NNA, essa aí mesmo, né? Obrigado. Esses irmãos aí. Isaac, Jesus é o Senhor, né? E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões? Então, nós vimos ontem, quando o Marco falou para nós que esses aguilhões, né, eram como se fosse um chicote, né? E nas pontas tinham metais, e isso aí se batia no gado para conduzir o gado, assim, mas quando batia, rasgava a carne e fazia com que o animal sofresse. Irmãos, não vamos nos debater mais, né? Eu vou assim que é duro para você ficar dando coices, a gente fica dando coice. Veja no seu dia a dia, desculpa falar dessa expressão assim, até uma expressão um pouco grotesca, mas, irmãos, quando eu não desfruto do Senhor e sei que a palavra é o caminho que eu tenho que seguir, e eu sei que eu tenho que invocar o nome do Senhor, irmãos, é como se, e eu não quero receber essa palavra, é como se estivesse dando coices, é como se estivesse me debatendo. Então, irmãos, vamos nos libertar dessas coisas. Chega de fazer a minha vontade. Eu não gosto assim, eu não gosto. Irmãos, vamos seguir o caminho do Senhor. Se Deus nos encontrou ao meio-dia, em plena luz, irmãos, diante de tudo aquilo que eu sei, e Paulo, ele tem aqui, né? Paulo, ele superava em muitos a sua idade, né? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ele tem um dossiê de Paulo fantástico, né? Tem um currículo vitae muito bom,
do judaísmo, mas não era isso que Deus preparou para ele. Irmãos, vamos começar a ver que Deus tem preparado algo superior para nós. Deus tem preparado algo da vida, né? Do seu senhorio, né? Paulo ali ele foi mostrar assim que foi como se fosse um boi, né? Eu como esse boi, né? Que não quer ser domado, mas irmãos, o Senhor não quer nos domar por força e nem por violência. Mas hoje, irmãos, nós somos tomados porque há um espírito que habita em nosso espírito hoje. Então vamos ceder, né? Chega de levar aguilhões no nosso lombo, irmãos. Não tem necessidade. Não precisamos fazer autoflagelo. Irmãos, basta invocar o nome do Senhor. Basta se voltar ao Senhor. E daí Paulo recebe, né, uma visão, continuando em Atos, no versículo 18, no capítulo 26, né? Irmãos, e quando me abro o Senhor tem caminho e me dá uma visão, né? Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Né? O versículo 19. Amém. Pelo que, ó rei Agripa, o Paulo está falando na frente, né, das autoridades, das pessoas principais naquele momento. Irmão, o Senhor vai nos colocar frente a frente de situações nas quais nós precisamos ser cheios de espírito. Né? Não podemos falar de qualquer maneira. Quantos reis, quantos príncipes, mas também quantos plebeus, né? Quantas pessoas simples o Senhor nos tem colocado no nosso dia a dia. Então nós não podemos ser desobedientes à visão celestial, né? E o versículo fala assim, irmãos, é um resgate que o Senhor quer fazer para cada um de nós, né? Então, irmãos, isso Deus se deu para nós. Não vamos ser desobedientes a essa visão, né? Provavelmente nesse tempo aí, Paulo deveria ter mais ou menos uns 31 anos de idade, né? E a sua luta ali, os seus conceitos eram fortíssimos. E ele estava no auge da sua juventude, né? Estava pleno ali, cheio de encargo, cheio de, né? Tinha toda a autoridade. Paulo era o cara da época, mas não de acordo com aquilo que Deus tinha planejado para a sua vida e seu viver. Assim como ele começa o texto de Gálatas, fala assim, puxa, olha, você já foi escolhido desde o ventre materno. Né? Paulo dá esse testemunho, irmãos, você aí, meus amados irmãos, nós fomos escolhidos antes de todas as coisas, para que Deus hoje nos conduza no seu propósito, na sua vida, no seu viver, né? Expressando, né, a vontade do Senhor a todo momento. Né? Para quê, irmãos? Porque Deus, ele está se revelando o seu Filho em cada um de nós. A nós foi dada essa incumbência, a nós foi dado esse grande presente do Evangelho. Ah, Senhor, como eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu toquei muito também nessa semana, né? Ontem o irmão Marco encorajou a gente, eu vou querer ler essa oração para os irmãos hoje, da página 63 aqui do Alimento Diário, né? Irmãos, eu gostaria de trazer os irmãos agora para dentro da sua história, do seu momento com o Senhor Jesus, o primeiro momento com o Senhor Jesus, daquele encontro com Jesus, né? Aqui está falando assim, né? O Paulo, nós vimos agora tantas credenciais como era esse apóstolo Paulo, mas irmãos, de repente o Senhor deu esse encontro nesse caminho a Damasco, né? Como é que foi seu encontro com Jesus? E aqui falou uma oração que, puxa, eu fiquei tão... Eu tive que chorar essa semana do Senhor, falar assim, quando eu orei, né, essa oração junto com os irmãos aqui colocaram esse texto no diário, né, aqui no finalzinho da página 63, essa oração, Senhor, assim como Paulo, eu quero ter um encontro contigo. Revela-me quem tu és e altera o curso da minha história. Quero abandonar todas as coisas por amor a ti. Irmãos, eu preciso fazer essa oração todos os dias. Eu preciso receber o renovo do Senhor a todo momento. Essa oração ela precisa ser mais viva, mais latente. E eu falei para o Senhor assim nessa semana, e eu até, essa semana fui agraciado pelo Senhor. O Senhor, puxa,
foi tão rico, né? Há um tempo atrás, há quase 20 anos atrás, eu apacentava as igrejas, semanalmente, as igrejas do litoral paranaense, né? Eu só um breve relato. Então eu saía de Curitiba toda quarta-feira, me lembro disso. Às vezes iam algumas irmãs comigo, umas irmãs que nem estão mais conosco hoje, graças a Deus o Senhor já estão dormindo, estão aguardando agora a volta do Senhor para reinar. E outras irmãs estão aqui presentes, né, hoje, sim. Eu tinha uma reunião às 14 horas em Itapoá, lá sempre tinha em torno de 14 a 18 irmãs, e depois, por isso que as irmãs são importantes na vida da igreja, né? Aí depois eu saía às 14 horas, aí tinha uma comunhão com as irmãs, saía, aí em torno de umas 17 horas, atravessava Guaratuba ali, geralmente pegava um ou dois irmãos ou irmãs em Guaratuba, atravessávamos o ferryboat, aí às 18h30 tínhamos uma reunião em Matinhos, isso toda quarta-feira, irmãos, eu fiz isso por quase 5 ou 6 anos seguido. E ali aconteceu muitas coisas, né? Já tinha mais 14, sempre assim, quase 20 irmãs ali em Matinhos, né? E a gente desfrutava do Senhor, lia, né? E aquilo sempre, né, ganhando o Senhor, e depois trazia os irmãos de volta para Guaratuba e vinha para Curitiba, chegava 1h da manhã, 1h30, mas graças a Deus, isso sempre me encheu de alegria. E esses dias eu falei, Senhor, eu estou precisando sair, eu preciso viajar, esse tempo aqui estou preso, né, e tal, e estava meio choroso, dizendo, Senhor, já não estou aguentando mais ficar em casa, preciso sair pregar o evangelho, né? Lembrar os irmãos também que hoje o irmão Edgardo, o irmão Luiz, estão em Ponta Grossa hoje, junto com os irmãos lá, tá? O Centro dos Irmãos teve mais de 90 contatos da rede de contato, é isso, Humberto, né? Com os irmãos lá, e então estão lá ajudando os irmãos hoje a como contatar essas 90 famílias, né, pessoas que estão lá em Ponta Grossa, né? Aí eu chorei, e vou chorar agora de novo, e o irmão simplesmente me ligou, depois de 20 anos, mais de 20 anos, um jovem, nós havíamos orado por um jovem, e eu estou falando a mensagem que é um encorajamento para o jovem Timóteo, para o jovem Lucas, para o jovem de cada um de nós aqui. E esse jovem, há mais de 20 anos, né, nesse tempo ali, ele passava por drogas, lutas, batalhas, e nós pregamos o evangelho para ele, e nós oramos de joelho com ele, junto com os irmãos e as irmãs ali e tal, e ele acabou cedendo naquela época, daí foi para uma casa de recuperação, dessa casa de recuperação ele foi para um seminário. Bom, hoje ele é um pastor já há 20 anos, já tem o seu ministério, lá em Matinhos. Né? Tem um grupo que reúne com ele, quase 600 pessoas, né? Lá em Matinhos, né? Ele me contando essa história, e sim, irmãos, me ligou, me agradecendo. Eu falei, não sou merecedor disso. Puxa, você levou o evangelho para mim. 20 anos depois eu posso agradecer a você. Eu falei, não é a mim, você tem que agradecer ao Senhor. Irmãos, todos nós somos vasos. 20 anos depois, Deus quer nos usar, irmãos. Não interessa o tempo é de Deus. Nós vamos apresentar e pregar esse evangelho. E ele agradeceu muito. Aí pediu, irmãos, pediu livros. Ele fala assim, em todo esse tempo eu nunca esqueci da palavra que me foi pregada. Eu nunca esqueci daqueles livros que você me deu. Eu nunca esqueci, porque isso foi parte do meu ministério. Hoje eu tenho uma esposa, eu tenho 4 filhos, e eu sei que a base de tudo isso veio das orações, veio da comunhão, veio da palavra que eu recebi através da comunhão que eu recebi de vocês. Então, isso realmente é um encorajamento para nós. Então, não desista, né? E essa semana também, ainda mais assim, simples, né? Aí uma outra irmã dessas primeiras também que reuniu lá, né, ela pediu ajuda. Então, ela está agora sendo introduzida no grupo, né? Uma irmã de Itapuá está sendo introduzida no grupo de cuidado das irmãs. Irmãos, isso é maravilhoso, não tem como explicar. E hoje o Senhor está sendo tão firme com cada um de nós, irmãos, e tem sido tão amável também, nos colocando cada experiência viva, né, que possamos ter com o Senhor. Então, irmãos, eu só quis colocar esse moeda assim, irmãos,
alguma coisa sempre está acontecendo. O Paulo, lá no final da semana, a gente viu, né? Ele estava se sentindo só, irmãos, só numa questão física. Mas, irmãos, nós precisamos ser esses hoje, esses oníferos, né? Como fala no alimento diário e também no texto de Timóteo, né? Que, irmãos, o Senhor deu encargo, vá procurar vá procurar Paulo. Onífero foi o irmão fiel também. Ele entrou em Roma, mesmo toda uma situação negativa, numa situação difícil, ele procurou Paulo até encontrá-lo. Irmãos, nós precisamos procurar as pessoas até encontrá-las. Eu não sei quem são as pessoas, por isso a minha vida é sair procurar pessoas. É sair liberando o leão que dentro de mim. Eu posso orar por você, eu posso orar por você. É isso que Deus anela em nossa vida e nosso viver. Esse encorajamento que precisamos ter com os irmãos. E tantos irmãos aqui, né, que nós temos uma história, irmãos. Amados irmãos, nós temos uma história na vida da igreja. Todos nós temos uma história aqui. Contem das maravilhas e das lutas e das batalhas. Em tudo, o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor sempre está conosco. E o Senhor sempre estará conosco. Senhor Jesus. Né? Essas maravilhas é Deus sendo trabalhado em cada um de nós, assim. Irmãos, não vamos fazer, né, como a experiência de Paulo, ali na sua viagem, quando de volta para Jerusalém, junto com Barnabé, né, que tem que enfrentar a religião do dia a dia, enfrentar o dia a dia ali no seu trabalho e tal, enfrentar o certo e o errado. Irmãos, nós temos um espírito vivo. Não vamos olhar para situações negativas. Paulo foi lá e se apresentou, mas em todo esse período, antes de se apresentar, Deus falou com ele, lá em 2 Coríntios 12, Deus deu-lhe uma visão no terceiro céu. Mas ele fala assim, não sei se no corpo, fora do corpo, dentro do corpo. Eu não sei, mas Deus me deu. Irmãos, Deus deu o Espírito para nós. Se corpo, fora do corpo, como que está, nós precisamos liberar o Espírito. As coisas estão acontecendo. E essa visão, irmãos, é para cada um de nós. Nós temos uma visão geral, essa questão do Evangelho vivo, mas a cada um de nós, Deus deu um desígnio. Então nós precisamos o quê? Exercitar os talentos e praticar os talentos que Deus deu para cada um de nós. Levar, em primeiro lugar, o melhor talento que nós recebemos, irmãos, o único, é invocar o nome do Senhor e levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Esse talento nós temos. E os outros, irmãos, é consequência da nossa vida íntima com o Senhor. Deixar das murmurações, né? E vamos desabafar mesmo do coração. Senhor, eu não aguento mais. Vamos ser simples, vamos deixar aquela oração dura, tradicional, irmãos, e vamos ser simples, Senhor, a desabafar. Deus, eu não aguento mais. Né? O irmão está falando já, a segunda mensagem, Deus, eu não aguento mais. E ter esse coração de Moisés, de estar intercedendo. Irmãos, o povo de um lado e Deus do outro. Irmãos, nós podemos mudar as coisas. Nós podemos mover o braço de Deus aqui na terra. Porque se tudo está debaixo do arranjo divino, da soberania do Senhor, Deus vai mudar. Deus está nos ouvindo. Irmãos, todas as coisas mudam. Se nós vamos passar pelas situações, pelas circunstâncias, Deus também está vendo. E Deus é o nosso porto seguro. Né? Ali mostra para nós assim, irmãos, não vamos fazer como Pedro. Né? Na frente dos irmãos eu sou uma coisa, aí quando chegam os irmãos para pregar ali, né, da lei e tal, agora eu sou outra. Não vamos ser aqueles que dissimulam, né, aqueles que se ocultam, aqueles que se encobrem, que se disfarçam. Irmãos, nós não somos mais agente secreto. Nesse tempo, nós somos aqueles que estão cheios do Espírito. Não tem como você esconder essa luz debaixo do alqueire, debaixo da cama, atrás de uma moita, ou atrás de outro irmão. Irmãos, nós precisamos seguir aqueles irmãos que estão à nossa frente, seguir essa palavra profética, nos entregar ao Senhor, né, totalmente, plenamente. Ou não podemos mais ser tão neófitos, tão infantis, né, como os Gálatas. Né, eles eram um com o apóstolo, mas eles eram tão impulsivos, tão inconstantes. Nós vamos ser esses que, Senhor Jesus, né, que não tenhamos nenhum desprezo, irmãos. Nenhuma, nenhuma repugnância, nenhum nojo, irmãos. Vamos nos entregar plenamente ao Senhor. Né? Vamos ter o coração ali os Gálatas tinham um coração assim, puxa, se colocar tão um com Paulo,
Porque eu falei assim, se nós pudermos dar nossos olhos, né? Tinha aquela enfermidade, provavelmente era dos seus olhos, se nós pudermos dar vamos dar nossos olhos, né? Vamos dar nossos braços, nos doar aos irmãos, vamos ser um com o Senhor, né? Então, irmãos, nós precisamos ter uma relação com a palavra de uma maneira correta, de uma maneira íntegra com o Senhor, né? Não mercadejar a palavra, né? Não vamos negociar a palavra, né? Os apóstolos que estão à nossa frente, né? E nós mesmos, irmãos, nós não somos mercadejar, fala que mercadejar, né? São vendedores ambulantes, né? Então, os apóstolos não são vendedores ambulantes, né? E eu toquei assim num ponto que ele falou assim que esses vendedores ambulantes que ficam mercadejando a palavra, né? Mercadejando aí como vendendo produtos de baixa qualidade com alto preço. Irmãos, a vida que nós estamos passando aos irmãos, ela tem muita alta qualidade. E tem um preço que já foi pago. O Senhor deu o preço de sangue do Senhor. Não tem como nós calcularmos esse preço. Por isso, a palavra profética que nos tem alcançado, irmãos. Ó Senhor Jesus, vamos valorizar o que o Senhor nos tem dado. Valorizar, nos entregando ao Senhor, né? Também, esses apóstolos, esses irmãos à nossa frente, eles não ministram a palavra por sustento, por dinheiro. Não, mas eles fazem essa palavra, esses apóstolos, eles ministram com sinceridade, na presença de Deus, né? Eles falam essa palavra sem receber nada em troca, né? Eles procuram não ser pesados financeiramente entre os irmãos. Isso está na palavra, né? Então, irmãos, precisamos ser esses que hoje, quando vem essas coisas negativas, vamos ler esse versículo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, 2 Coríntios 4, 2, né? Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, irmãos, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Antes, irmãos, vamos nos recomendar a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E quero falar um versículo que a gente tem falado em várias reuniões, e vou falar de novo, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Bem? Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, consciência boa e de fé sem hipocrisia. Nós vamos manter nosso coração puro, ter uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia, né? Paulo, ele pregava a palavra que era a palavra da verdade. E é isso, irmãos. Nós estamos pregando hoje a palavra tem chegado a nós e é uma palavra da verdade, né? Essa palavra tem realidade e são coisas verdadeiras, porque são a palavra de Deus. Essa palavra, né, que o Paulo pregava, irmãos, ele manifestava a verdade. E quando nós pregamos o evangelho, nós manifestamos a verdade. Porque as pessoas, quando nós pedimos para orar com elas, posso orar por você, e nós fechamos os olhos, né, e muitas reações, quando nós abrimos os olhos depois da reação, as pessoas, umas estão de joelhos chorando, outras estão chorando, né? Por quê, irmãos? Porque a verdade, ela é a palavra de Deus, né? E essa palavra, ela é, como dizem em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, né? Está na mensagem de semana também, ela mostra para nós, né? Vamos ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, irmãos, quando nós perguntamos, há uma pureza, há uma transparência, né, uma fidelidade, assim como Paulo passava essa palavra, nós também, irmãos, precisamos ser esses transparentes, né, que levam as pessoas a se fidelizar com o Senhor, ter pureza, né? Esse procedimento entre nós, irmãos, entre as pessoas que recebem a palavra, né? Então, irmãos, nós precisamos recomendar essa consciência de todo homem, né?
Por isso que a palavra, quando saía de Paulo, e a palavra, quando sai de nós, irmãos, é uma palavra que sai com poder. Por isso que o Evangelho, né, Romanos 1,16 tem esse versículo, né, o Evangelho é o poder de Deus. Né, e esse poder de Deus está cheio do Espírito Santo, Senhor Jesus. Irmãos, assim como Paulo, falando desses pontos assim, mas né, as recomendações de Paulo para nós em 2 Coríntios, né, capítulo 6, né, dos versículos de 4 a 13, eu não vou ler todos, mas como tinha ali essas recomendações de Paulo, fala assim, pelo contrário, em tudo recomendando-vos a nós mesmos como ministros de Deus. Né? E o primeiro item dessa recomendação, irmãos, é uma coisa que nós lutamos muito. Só quero tocar nesse ponto assim, né? Na muita paciência. Né? Irmãos, precisamos exercitar nosso espírito para tocar nessa paciência que o Senhor deu para nós, assim, né? Nas aflições, né? São recomendações, né? Porque o Senhor está falando assim, ó, como ministros de Deus, né? Nós somos tais ministros de Deus um pouquinho antes, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, fala assim, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós, irmãos, vamos nos colocar assim, não numa questão de posição, mas na questão da função. Somos esses ministros de Deus hoje. Então, todos esses itens aqui do capítulo 6, né, de 2 Coríntios, do versículo 4 até o 13, né, na perseverança, nas privações, nas tribulações, as angústias, açoites, prisões, tumultos, vigílias, pureza, saber, longanimidade, bondade. Bom, irmãos, amor não fingido, tem muitos itens aqui. São coisas que são recomendadas para mim e para você, que é um ministro de Deus. O ministro, quem é o ministro? O ministro é aquele que leva a cabo a economia de Deus. Irmãos, nós somos esses que levam a cabo a vontade de Deus aqui na terra. Né? E o coração de Paulo, né, na continuação, fala assim, no versículo 11, né, para vós outros, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, para vós outros, ó curitibanos, ó amados irmãos, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Vamos, abra o lábio. Posso orar por você. Abra o lábio, prega o evangelho. Abra o lábio, invoca o Senhor. Alargue o seu coração. Né? Não tendes limites entre nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, com justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos, irmãos, dilatem-se diante do Senhor. Abra o seu coração diante do Senhor. Né? E depois, aí um pouco para frente, em Coríntios capítulo 11, o apóstolo está mostrando todos os sofrimentos que ele passou. Eu acho que nós já lemos esse versículo tanto, mas os irmãos anotem. Depois leem tanto, né? 2 Coríntios capítulo 11, lá no versículo 18 até o versículo 30, né? Então ele fala todos os seus sofrimentos por causa do evangelho. Tá? Os irmãos aí depois, que é muito versículo, eu quero, né, estar voltado aqui com os irmãos aqui, né? Então, Paulo tinha uma vida de sacrifício, né? Uma vida de entrega, uma vida de libação, de se derramar diante do Senhor, né? Irmãos, esse é o nosso modelo. Paulo é o nosso modelo. Né? Os irmãos à nossa frente são o nosso modelo. Nós temos um testemunho para seguir. Né? Então, nosso serviço a Deus tem esse modelo. Né? Nosso serviço ao Evangelho tem esse modelo. O modelo da palavra viva com o Senhor em cada um de nós. E depois também é tão rico esse Coríntios, né? Coríntios é esse livro de desabafo de Paulo, né? Aí o Paulo fala assim, puxa, no capítulo 12, dos versículos 14 a 18, irmãos, ele está mostrando para nós assim, nós precisamos ser como pais e como mães, né? Puxa, se dá ao Senhor, assim, né? Totalmente, né? Ao Senhor. Lá é o... 1 Tessalonicenses, esse acho que esse dá para a gente ler, que é mais curtinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 6. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 6.
Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, né? Pois a nossa exortação, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Irmãos, nós não estamos falando a homens, não queremos agradar esses homens falando, né, para que ao agradozinho, não, irmãos, nós estamos falando da palavra de Deus, estamos falando de Deus para as pessoas, né? Nós somos esses profetas hoje que falam Deus, falam por Deus e falam Deus nas pessoas, né? E essa palavra, esse encorajamento prova o nosso coração, prova aquilo que está em nós, e nós temos uma prova que Deus, como diz o versículo 5, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, e nem de intuitos gananciosos. Disto disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Então, irmãos, Paulo ele não pretendia usar engano, impureza, não. Né? Paulo ele foi aprovado, né, por Deus, no ponto de confiar plenamente no Evangelho. Então, não precisamos falar para agradar os homens, não, irmãos. A nós foi dado o quê? A nós foi mostrada uma obrigação, que é uma necessidade, que é para pregar o Evangelho. Você não vai agradar os homens, você está levando salvação aos homens. O Evangelho nós estamos pregando o quê? Salvação, né? E todo o serviço de Paulo, como fala em Atos 20, irmãos, vai ter isso mesmo, vai ter muita lágrima, vai ter provações, vamos precisar nos humilhar, né? Ali na história de Paulo, no contexto de Paulo, né, os judeus, eles faziam esse papel muito bem, né, de humilhar, né, de levar Paulo a provações, de levar ele a lágrimas, né? Mas o Paulo, ele não considerava a sua vida preciosa para si mesmo, né? Atos 20, 24, ele não considerava a sua vida preciosa a si mesmo, né? Mas o que ele queria é que ele completasse a sua carreira, irmãos. A necessidade que nós temos hoje, vamos ver esse versículo, é importante também, né? Atos 20, 24. Amém. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, eu sinto que aqui é um versículo de cabeceira da nossa cama, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E depois, no versículo 28, só o iniciozinho, irmãos, como é importante, né? Ele fala assim, atendei por vós, irmão, em primeiro lugar, busca o Senhor. Em primeiro lugar, esteja pleno diante do Senhor, atendei por vós, e depois pelo rebanho de Deus. Tá? Então, primeiro, esteja pleno diante do Senhor. Então, o Senhor quer trabalhar em nós. Né? Então, isso, irmãos, nos encaminhou durante a semana inteira, mostrando o que Paulo, né? A relação de Paulo com Timóteo. E eu quero colocar esse Timóteo, o nosso nome ali, a nossa vida, o nosso viver, a relação que a palavra do apóstolo tem conosco hoje, a relação de vida, né? Como o apóstolo precisa da nossa vida e do nosso viver hoje ainda, né? Em todos os momentos da nossa vida. Por isso, quando vai começar a 1 Timóteo ali, no capítulo 1, né, 1 Timóteo, versículo 2, né, ele fala assim, a intimidade, assim, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo 1, 2, só para os irmãos verem, né? E depois, né, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois, no versículo 18, ele repete assim, né, um verdadeiro filho na fé. Esse filho, né, que tinha a economia de Deus na fé, e os ensinamentos dos apóstolos, né, ali no versículos 3 a 7, tudo isso, né? Irmãos, tudo isso é para a gente usar quando, essa palavra da linha da economia de Deus, os ensinamentos dos apóstolos, né, é para divertir. E tem muitos hoje que ensinam diferentemente do que é o evangelho que tem liberdade, o evangelho que tem liberdade no nosso meio. Né? E depois, semana falou do martírio de Paulo, né, naquela situação negativa, da prisão de Paulo. Não quero falar essas coisas negativas hoje, né? Mas quero mostrar para os irmãos que
Vamos nos apresentar ao Senhor. Deus precisa de você, Deus precisa de mim, Deus precisa de nós. Por isso, irmãos, preguem o Evangelho, busque o Senhor, né? O Paulo, no final da carreira dele, ali em Timóteo, ele fala assim, né, no seu martírio, né, mas ele encontrou ali em Timóteo, capítulo 1, os versículos de 15 a 17, ele encontrou o Onesífero. Na verdade, foi o Onesífero que encontrou com ele, né? Então, ele fala assim, ai, todos me abandonaram, ó céus, ó vida, ó azar, né? O que está acontecendo comigo aqui? Irmãos, mas Deus, ele nunca nos abandona. Lembre-se disso. Por pior que seja a circunstância, lembre-se que Deus nunca te abandona. Deus nunca vai nos abandonar. Ele vai enviar esse Onesífero, quer por onde for, mas ele vai atrás de nós. Esse irmão tem coração, irmãos. Esse coração nós podemos ser pelas pessoas. Quer onde for que o Senhor nos envie. Nós temos uma missão, é pregar o evangelho. A missão da igreja, a minha missão, a missão do corpo é pregar esse evangelho. Vamos ser esses onicíferos de hoje, né? E nos esforçar, irmãos. Mas esforçar é tomar como luta mesmo, como batalha, né? Até achar Paulo. Né? Quem é o seu Paulo hoje? Vamos sair de manhã cedo, a gente pode olhar assim, Senhor, hoje eu preciso ter esse coração de Onesífero. Né? Eu preciso encontrar o Paulo de hoje. Me dá esse Paulo de hoje. E, puxa, e Paulo ficou tão alegre, tão feliz, né? Ficou tão confortado que esse cooperador foi atrás. Irmãos, nós cooperamos com Deus hoje de todas as formas. Né? E depois ele fala mais em 2 Timóteo 4:9, ele fala assim, Timóteo, tinha pressa a vir. Ele está precisando assim, né? Ele depois fala assim, somente o Lucas está comigo assim, o traz João Marcos, né? Ele vai me ser útil agora nesse momento. Irmãos, todos são úteis no propósito de Deus. Todas as pessoas são úteis no propósito de Deus. Basta que tenhamos esse coração de nos arrepender, nos voltar ao Senhor, né? Deixar que Deus trabalhe em cada um de nós, né? Que o Senhor possa se manifestar em cada um de nós. Daí Paulo pede a sua capa, provavelmente ele já estava vendo ali, né, que ele foi julgado ali, né, vimos um pouco antes, por ele ser esse cristão proeminente, ele foi preso, no contexto dessa história da semana, e olhamos para o Senhor assim, né, mas ele não somente quis uma capa para se cobrir das coisas físicas do frio, ele foi muito claro ali no 2 Timóteo 4:13, ele fala assim, traz a capa, mas traz os livros e os pergaminhos. Quando falamos de livros e pergaminhos, irmãos, é como se dizer assim, que a palavra chegue perto de mim, que a palavra se aproxime de mim, que a palavra viva dentro de mim, que a palavra se expresse através de mim. E depois ele insiste assim, ele começa lá no versículo 9, fala assim, depressa! Mas lá no versículo 21 de 2 Timóteo 4, ele fala assim, apressa-te. Então eu falo para os irmãos assim, irmãos, vamos apressar a volta do Senhor. O Senhor tá clamando isso a nós assim. Em meio a todo esse abandono, essa solidão que o Paulo sentiu, né? Mas, irmãos, Deus ele vai providenciar o consolo, vai providenciar esse onisífero para nós, esse irmão amado, ou uma onisífera também, é uma irmã amada. Deus vai providenciar alguém para nos consolar, para chorar com a gente, para se ajoelhar com a gente, para rir com a gente. Não é somente, irmãos, a vida do cristão não é somente coisas tristes, luta, batalha, não, irmãos. Vai ter isso até a volta do Senhor, isso é verdade. Mas, irmãos, quando sai... Ei, os irmãos saíram ontem pregar o evangelho na rua lá. Qual foi a maior alegria quando a gente encontrou as pessoas? Você não saiu, você não foi de uma maneira meio temerosa e quando voltou, não voltou saltitante, cheio de espírito, hein, Humberto? Eu estou só vendo o Humberto aqui, mas estava a Nayane, estava ali o Filipe, a Fernanda, né? E falou assim, irmãos, é voltar saltitante com essa experiência que o Senhor dá para nós, assim, irmãos. É isso que o Senhor está dando de cada um de nós, né? Irmãos, vamos ser esses que são ousados, pregando o evangelho, né? Usar de ousadia, né? Assim como Paulo falou na frente das autoridades, irmãos, vamos ser ousados. Fala assim, mas eu não sei falar, sou pesado de boca, né? O Moisés quis usar esse subterfúgio. O Senhor falou, tudo bem, eu vou te dar Arão vai falar por você. Mas, irmãos, em tudo isso, a gente, quando volta dessa história que a gente viu a palavra na sexta-feira do irmão, né? Ele falou assim, mas Deus, ele tinha uma tal intimidade ali com Moisés, irmãos. Nós precisamos ser esses intermediadores, esses intercessores,
nesse momento hoje, assim, entre Deus e esse povo que está na terra hoje. Entre Deus e os filhos de Deus hoje. Somos isso que o Senhor deu para cada um de nós, assim, né? O Senhor nunca, nunca, irmãos, vai nos abandonar. O Senhor sempre está falando conosco assim. Por mais que a gente possa sentir assim como Paulo, né? Ai, Senhor, todos me abandonaram. Irmãos, quanto a nós vamos nos derramar em libação ao Senhor, né? Ser esses mártires, assim como eu iniciei a mensagem falando assim, Apocalipse 12, versículo 11, né? Assim, que Deus quer trabalhar em nós, né? A todos estes, Apocalipse 12, 11, vamos repetir esse versículo, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, né? Por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Irmãos, use o sangue. Seja usado pela palavra do Senhor. Negue sua vida da alma. Senhor Jesus, nós somos esses que assim, Paulo chega no final da sua carreira, como diz o versículo, assim, né? Eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, né? Combati, completei, né? E guardei a fé. Irmãos, vamos usar esses 3 itens, né? Combater, completar e guardar, né? Para Paulo, né? Para Paulo já a missão dele já ali terminou, mas para nós ela continua, porque esse evangelho que Paulo pregou, irmãos, chegou até nós, assim como diz no alimento diário, né? Que hoje, lá no finalzinho, lá no penúltimo parágrafo, metade vai falar assim: o evangelho expandiu-se por toda a terra por meio do seu ministério. Cilícia, Galácia, Ásia, Macedônia, Caia, Roma e até mesmo Espanha. E agora eu quero dizer assim, bem alto assim: e hoje, no Brasil, somos fruto desse ministério. E hoje, no Brasil, somos fruto desse ministério. Né? O evangelho chegou até nós. Louvado seja o Senhor pela vida desse apóstolo. Né? Amado irmão, né? Tome Paulo como modelo. Leia a palavra, busque a palavra, ouça a palavra. Né? Peça ao Senhor que lhe dê o mesmo desejo do apóstolo de viver para o evangelho. Estamos na terra para cooperar com Deus, colocando-nos à disposição do Espírito, a fim de que Ele nos use para alcançar as pessoas. Temos a comportagem dinâmica, o Expolivro, o Bucafé, a rede de contato entre as mulheres, né? As ferramentas são muitas, irmãos. Né? Que sejamos canais de bênçãos para alimentar aqueles que o Senhor nos confiar. Dessa maneira seremos aprovados e naquele dia entraremos no reino. Esse é o nosso destino. Irmãos, vamos nos preparar para a vinda do Senhor. Esse é o nosso destino, é isso que o Senhor anelou e almejou por cada um de nós. Hoje estamos aqui. Que o Senhor seja uma bênção sobre cada um de nós. E a palavra está aí, temos agora um tempo para compartilhar. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém, Senhor.